Olá, eu sou Natália Unterstel. Eu sou a Carol Prolo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 10º episódio de Las Linhas. Uau, Carol, conseguiu! Uhul! Estoura champanhe aí. Bom, para quem está chegando agora, esse é um podcast sobre a crise do clima e o clima da crise. E hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Faltam mais ou menos uns 170 dias para a COP30 começar no Brasil. A gente está aqui com o reloginho marcando. E a gente abre essa semana com o pé no acelerador, porque acabamos de sair aí da chamada Semana do Clima do Panamá e o calendário até a COP30 ele começa a ferver, tanto nas negociações quanto fora, né, Carol? É isso mesmo, Nath. E acho que a gente vai usar esse episódio de hoje para mostrar bastante para vocês aí o que vai esquentar e o que ainda está morno nessa preparação para a COP30, evento por evento. Mas antes, eu queria provocar aí a nossa frase da semana, Nath. Acho que a gente tem uma bela frase aí, ainda que diante de umas circunstâncias, eu diria, horríveis, que é da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Quer ler pra gente? Vamos lá, vai ser o fervo de hoje, né, Carol? Então vou deixar para comentar os bastidores e os não bastidores depois, mas a frase da ministra Marina Silva, e com certeza eu não terei a eloquência dela para falar, mas foi a seguinte: o meu lugar, em primeiro lugar, é o de defender o meio ambiente. E ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo o combate à pobreza, ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo o agronegócio, ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo a indústria. Ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo os interesses estratégicos do Brasil, porque hoje tudo passa pelo meio ambiente. E esse é o meu lugar. Demais. Assim, acho que essa é uma frase para colocar entre aspas, virar uma citação histórica da ministra como estadista, como liderança ambiental. É brilhante. A gente vai falar mais sobre ela, mas acho que só para dizer aí que o contexto dela é um debate na Comissão de Infraestrutura do Senado na terça-feira, em que o senador Marcos Rogério disse para a ministra se pôr no seu lugar. E ela mostrou bem qual é o lugar dela. Exatamente. E o lugar do meio ambiente, né? Porque a gente, de novo, vai falar um pouco mais depois, vamos aprofundar, esse é o assunto do momento. Mas essa foi uma cena muito sintomática do nosso tempo. Uma ministra com décadas de experiência, uma vida de experiência nesse lugar do meio ambiente, sendo interrompida, sendo, enfim, achacada por quem se recusa a entender que os tempos mudaram, que o mundo mudou. Mas vamos em frente, Carol, porque dá um certo assim, dá um certo, não vou usar uma palavra É a forte, um palavra. certo asco com tudo que está acontecendo, mas quem tem que brilhar, quem tem que colocar as coisas no seu devido lugar, o fez, né? O faz, que foi a Marina. Mas vamos para o nosso primeiro bloco, que vai ser o mapa de calor. E como você adiantou, Carol, a ideia de hoje, em vez de fazer o mapa de calor dos assuntos da semana, é a gente falar do calendário. Tem muita gente confusa, tem muita gente ansiosa. Tem muita gente perdida, então a gente quer ajudar todo mundo e a nós mesmas aqui a entender o que vem por aí e onde vale gastar energia, né? Se você trabalha com uma coisa ou com outra, se você está interessado em financiamento ou em outra coisa. Então a nossa ideia hoje é fazer esse mapa mundi aí com, enfim, onde está quente e onde está frio. Eu queria até de antemão já dizer, tem muita sigla, tem muito nome que está em Sim. inglês, então não se assustem, infelizmente é o climatês, é uma língua própria. É o climatês, verdade. E a gente vai explicar o que é cada momento desse, né? Mais do que um evento, quer dizer, são momentos que as pessoas se encontram e que as coisas, né, vêm junto. E por que eles importam. Então, Carol, eu vou fazer, assim, primeiro uma espécie de panorama do próximo mês, que já tem um monte de coisa, daí eu passo para você, para a gente então falar de junho, de julho, de agosto, de setembro, outubro, e aí chegou a COP. Novembro ainda tem coisa acontecendo antes da Bora COP. lá. Pode ser?
Carol, quando você olha para o ano, o que que você destaca, assim, daqui até a COP30, que você fala, cara, esse vai ser um momento de ativação, um momento crítico, assim, o que que você enxerga nesse momento? Olha, tem tanta água para rolar daqui até lá, né? Parece que é só a COP, mas tem muita coisa, muitos passos incrementais aí até a gente chegar nesse grande momento. E a gente vai ter várias semanas do clima, inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro, talvez tenha uma em São Paulo também. Vai ter a Caatinga Climate Week. E tem, claro, as semanas do clima internacionais já famosas. Então, acho que vamos falar da Semana do Clima de Nova York, que é super importante. E vai ter uma especial aí na África, em setembro, que é uma novidade aí também das Semanas do Clima organizadas pela Convenção do Clima. A gente vai contar um pouco sobre isso. Tem a pré-COP, que acontece em Brasília esse ano. A pré-COP também é algo que sempre acontece antes das COPs, preparativos mesmo na reta final ali da COP mesmo. E a gente vai ter um evento para investidores responsáveis em São Paulo, que é de uma organização chamada PRI, Principles for Responsible Investment. É bem interessante aí também para engajar o mercado financeiro. Eu destaco, assim, algumas coisas que acho que estão muito já no curto prazo. É Bonn, as negociações internacionais, então é onde a gente vai ter ali um termômetro muito claro do que vai ser a COP30. Costuma ser assim, né, Carol? A gente já explica um pouco mais. Então, Bonn vai ser crítico. Uma outra agenda que está sendo colocada como uma agenda com possível enfim, importância é a Climate Week, né, a Semana do Clima de Londres, que acontece ali já até na rebarba de Bonn. Muita gente está indo para lá, já vamos explicar um pouco mais. E um evento, um momento, que não costuma ser muito falado aqui no Brasil, mas que eu acho que vai ter uma importância grande, que é o Finance for Development, né? É enfim, uma iniciativa que envolve ministros de financiamento e da economia para discutir, enfim, desenvolvimento como um todo, que vai ser em Sevilha, na Espanha, nesse ano. Então, eu acho que daqui até Bonn a gente tem que ficar com esse mapa e com esse calendário na cabeça, né? Junho tem Bonn, que é muito crítico, Londres, aí já vem Sevilha. E aí a gente segue, né, com essas Climate Weeks que estão sendo programadas. Possivelmente uma Climate Week no Rio de Janeiro em agosto, tá aí na imprensa, a gente está ouvindo falar que não é uma Climate Week do Secretariado da Convenção, mas ela é, assim como outras iniciativas. Aí vem, em setembro, Nova York, África, que, enfim, tá para confirmar, pré-COP em Brasília, PRI in person. E aí chegou o momento, quer dizer, é muita coisa, né? É muita coisa, a temperatura vai subindo, deixando a gente mais ansioso, mas isso é importante, né? A gente já vai contar mais por quê. E claro, vale também a gente falar, quer dizer, isso são, digamos, os grandes eventos oficiais que a gente vai contar aí provavelmente com a presença de autoridades importantes, né, do desenho ou na negociação da COP30, mas a gente tem muitas atividades que são espontâneas, que são de grupos privados ou da sociedade civil organizada que vão fazendo. A gente teve aqui no Rio essa semana um fórum de finanças do clima e da natureza, e aí a gente sabe, semana que vem em São Paulo tem a Semana de Investimento Climático, né, brasileira. Então, assim, tem muitas outras atividades que vão aparecendo, né, e que vão ajudando as pessoas também a dialogarem, a divergirem, enfim, a terem outros pontos de vista. Então, não estamos dando aqui o único calendário. O calendário ele vai se abrindo à medida que a gente vai andando, né, Carol? E tem que ter fôlego. Tem que ter fôlego, porque cada dia surge também um evento interessante. Acho que essa também é a parte bacana de a gente
tá no Brasil, que tem uma sociedade civil super ativa na agenda de mudança do clima, então tem coisas acontecendo aí o tempo inteiro, também no âmbito mais regional, com públicos diferentes. A gente acho que, inclusive, pode ir contando aqui para vocês conforme a gente souber de mais eventos bacanas aí. E mandem pra gente, porque tem muita coisa que tá, né, efervescente aí, nascendo, aparecendo, então eu acho que isso é muito legal. Agora tem uma coisa, antes da gente entrar, vamos entrar na zona de convergência e falar de cada um, mas de antemão, Carol, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui, que é o tal do FOMO. Ah, sim. Né? Tem essa coisa do FOMO ou JOMO, né? Então, FOMO, para quem não sabe, a sigla é FOMO, Fear of Missing Out. É um medo da gente, ai meu Deus, mas não vou. Oh, meu Deus, ninguém é onipresente. Como disse a Andréa Coutinho outro dia para mim, adorei essa frase. Ela falou, eu não sou onipresente. Eu amei, porque eu falei, é isso aí, a gente não pode estar em todos os lugares, a gente não pode querer estar em todos os lugares bem, a gente tem que ter tempo de pensar, de se, né, organizar a vida. E aí tem gente que fala do tal do JOMO, que é Joy of Missing. Eu tô nesse time aí. Também adoro. O Joy of Missing Out é maravilhoso. Quando você fala, não fui, não queria ir, ou queria ir, mas resolvi que não era o momento, né? E tá tudo bem. Vamos lá, então vamos lidando aqui com esses sentimentos e lembrando que ninguém pode ser onipresente para nossa zona de convergência, Carol. Vamos começar. Você quer começar aí contando pra gente o que tem de bom? Tem de bona? Eu não podia perder essa piada. Muito bom, muito bom. Carol, vou falar um pouquinho, mas assim, nós duas frequentamos muito esse lugar. E acho que você mais do que eu recentemente, assim, porque, enfim, então a gente pode até contar para as pessoas algumas curiosidades, até histórias de bom. Tem muitas. Mas só para ajudar o pessoal a entender, então Bonn, essa cidade fofa, é a cidade do Beethoven, não é? É a cidade que tem a casa lá do Tem a Beethoven. casa dele, recomendo visitar, inclusive. Que é muito bonita, é um centrinho fofo, mas enfim, é lá que fica a sede do secretariado da Convenção Quadro de Mudanças do Clima. E que hoje tem toda uma estrutura linda, enfim, na minha época de negociações mesmo, eu me lembro que a gente ficava no Hotel Maritime, que não era ruim, era bom também. Mas agora eles têm uma infraestrutura, então existe esse momento anual, que são as chamadas negociações intersessionais, em que os órgãos, aí estamos entrando aqui no climatesa, os órgãos subsidiários, o de implementação e o técnico científico, eles trazem os negociadores e os observadores para tentar avançar na agenda. Então, não é que tudo acontece na COP, é justamente em Bonn que a gente vai ver o que né, tá travado, o que pode avançar. E aí, gente, para só resumir aqui e passar a bola para você, Carol, para essa sessão de Bonn, o Brasil soltou essa última carta que a gente mencionou na semana passada, uma terceira carta da presidência, dizendo que são 3 as prioridades, né? E convocando mesmo os negociadores a, gente, vamos lá, nós estamos aqui para entregar o que a gente veio fazer e não para, né? E não para atrapalhar. Então, são 3 grandes questões que estão lá hoje digamos, na lista de prioridades para o Brasil. Uma delas é a questão do Objetivo Global de Adaptação e seus indicadores, a gente já explica. O Programa de Trabalho de Transição Justa e o chamado Diálogo do Balanço Global. E aí, só para ainda ficar no mais genérico, o porquê que o Brasil está priorizando isso? Porque se a gente conseguir, né, comunidade internacional, conseguir avançar nesses 3 temas em Bonn, ter inclusive rascunhos avançados, dá para chegar nos primeiros dias de COP e adotar coisa, dá para, sabe, já, assim, cumpre uma missão, tira isso da frente, a gente consegue tratar de temas, inclusive mais difíceis lá na COP. Mas já vamos explicar um pouco o que são esses 3 temas, mas antes disso, Carol, o que você acha, assim, o que você está sentindo em relação a esse momento da negociação em Bonn? Por que você acha que é importante? Legal. Tava pensando aqui para usar uma analogia que a gente já mencionou no episódio, no podcast.
Eu acho que Bonn, essa conferência que acontece todo ano, no meio do ano, antes da COP, ela meio que faz o recheio da salsicha que vai ser a Uhum. decisão da COP no Adorei. final do ano. Como você falou, Nath, é a reunião desse órgão subsidiário, né, que na prática significa que os diplomatas delegaram para os técnicos e consultores a tarefa de quebrar a cabeça ali para fazer um primeiro rascunho da decisão, né? Então, dar uma boa discutida ali, tentar afinar os termos, ter um texto ali base para ser negociado. Isso leva muitas rodadas de conversas, às vezes não é. A gente sabe que são agendas que, inclusive, às vezes levam anos para se ter, né? Esses indicadores de adaptação, por exemplo, é um processo aí que levou 3 anos no total para chegar aí nessa COP. Esse é o momento mais técnico dessas conversas. Não é um momento de tomar decisão, é um momento de preparar o caminho e, inclusive, o texto base que depois lá na COP vai ser aprofundado e limpado ali, arrumado para ter uma decisão no nível mais político, né? Então, é fundamental essa etapa do processo, mas é, claro, uma etapa em que não tem aquele mesmo glamour da conferência das partes, da COP, que tem ali os discursos de alto nível dos chefes de Estado. Então, é uma reunião mais para os técnicos mesmo, né? Em tese, pelo menos, essa é a proposta. Agora, o que acontece normalmente, Nath, acho que você também vai lembrar de episódios recentes, é que nessas reuniões acabam se antecipando algumas tretas que a gente depois vê Sim. no final do ano na COP, que é aquela tal da briga da agenda, do que vai Ah, entrar ou não na agenda. é. É uma confusão, porque assim, pensa que qualquer reunião, né, qualquer assembleia, qualquer assembleia de condomínio, você tem, você tem um tempo limitado para discutir as coisas, você tem uma pauta que todo mundo tem que concordar que aquela vai ser a pauta da discussão. E nas COPs, parte da discussão também é sobre o que entra na pauta. É. E essa reunião de boa, normalmente, nessa reunião também tem uma discussão de pauta que acaba dando sinais aí de que, puxa, tem um assunto aqui que não estão querendo discutir e vai ter gente que vai se incomodar. Um exemplo disso é o que aconteceu com o mecanismo de financiamento de perdas e danos. Lá na COP de Ai, gente, Sharm el esqueci até. Sheikh. Sharm el Foi. Sheikh. A conferência de Bonn daquele ano foi assim um caos, porque não se queria colocar na agenda, tinha gente querendo colocar essa discussão na agenda, e para os países desenvolvidos, essa era uma não discussão, ninguém quer saber de pagar a conta das perdas e danos climáticos dos países vulneráveis. Mas por que isso foi antecipado na reunião de Bonn? Se conseguiu construir ali um acordo ao longo do tempo que faltava até a COP, para que quando isso chegasse na COP, fosse possível adotar uma decisão que fosse de consenso entre todo mundo. Então, foi super importante também do ponto de vista político e não técnico, né, que essas Uhum. coisas fossem antecipadas em Bonn. Bom, até só para lembrar que um detalhe não menor, acontece então de 16 a 26 de junho, tá quase aí, né? E como a Carol tá falando, é esse momento para fazer uma brincadeira aqui com o nosso quadro, Zona de Convergência, é esse momento da convergência, é esse momento em que os ventos se cruzam e mostram aí o rumo das negociações, o rumo da política climática internacional, né? E é muito técnico, como a Carol também já falou, quer dizer, são os negociadores, mas eu venho percebendo, Carol, e tive ano passado em Bonn durante uma semana, que eles estão. Tem muito mais gente indo, é impressionante. Tenho visto muito mais observadores, então isso também esquenta um pouco, né? Enfim, as tratativas, as expectativas são maiores. Sim. E eu acho que o que eu entendi, assim, eu tenho uma frase emblemática, inclusive, nessa terceira carta da presidência da COP30 sobre isso, que é assim, a credibilidade do processo multilateral está nas mãos dos negociadores em Bonn. Uau. A credibilidade. Por quê? Porque eu acho que ficou muito confuso nos últimos anos, as negociações
né, as COPs, especialmente Baku, foi tão confusa e né, umas briguinhas de agenda, umas briguinhas de coisas muito elementares, né? Tudo muito travado, como a gente fala. Então, o convite da presidência brasileira para os negociadores, e aí vale lembrar, são 196 países que participam, né, a eles realmente agirem, a eles pegarem o seu senso de agência e co-construírem essa infraestrutura com confiança. Então, é bem importante e o André Corrêa do Lago realmente jogou sobre os negociadores essa responsabilidade de entregar, de avançar, né? Então, acho que vai ser muito interessante. Que responsa de Bono. É. Olha só para o pessoal entender. Então, eu citei 3 temas, não são os únicos temas na agenda, tem muito mais coisa que vai acontecer lá, enfim, são muitas salas que vão negociando ao mesmo tempo, mas um deles é o chamado Objetivo Global de Adaptação, que é essa intenção da gente realmente ser capaz de se adaptar ao aquecimento que já está acontecendo. Eu e você, Carol, temos contado aqui semana a semana quão não adaptados estamos, então é uma questão crítica. E o que está em jogo é um processo bem técnico, bem científico de criar indicadores, ou seja, tornar possível medir, mensurar aí o avanço na adaptação. Então, eram milhares de indicadores, agora está se tentando ter um conjunto mais prático e que possa ser aplicado para todo mundo. E aí tem tretas ali da questão de indicadores, inclusive sobre os chamados meios de implementação, ou seja, financiamento. Então tem toda uma briga, né? E o segundo tema, que é a questão de um programa de trabalho de transição justa, que eu confesso que eu tenho menos familiaridade, é o que eu menos acompanho na negociação. Eu não sei se você pode trazer assim algum refresco para a gente sobre o que é isso. A verdade é que está todo mundo tentando descobrir o que é esse programa de trabalho, Nath. Essa é uma das coisas que estão sendo negociadas. É o escopo do programa de trabalho de transição justa. É se isso tem a ver com olhar para a transição justa no âmbito doméstico, ou seja, daquilo que os países fazem dentro de casa para cumprir as suas NDCs, que essas NDCs levem em consideração transições justas, ou seja, como trabalhadores, comunidades, cidades que muitas vezes são dependentes de atividades econômicas atreladas a uma economia de carbono, ao carvão, por exemplo, acho que é um exemplo que a gente tem muito claro aqui no Brasil, como é que as NDCs e as metas climáticas nacionais vão levar em consideração essas transições justas que precisam acontecer para não deixar ninguém para trás. Mas também tem uma possível vertente disso no sentido de olhar para países como um todo, né? Como é que países que têm uma economia muito atrelada ao carbono, e acho que aqui a gente tem um exemplo da África do Sul, por exemplo, na Europa a gente tem a Polônia, acho que não é um país em desenvolvimento, é um país da União Europeia, mas acho que exemplos de países que têm as suas economias muito próximas ao carbono, ao combustível fóssil, e como é que esses países vão poder ser também apoiados nesse processo de transição, e é uma coisa que a gente viu ao longo do tempo de engajamento do setor privado e do setor financeiro, foi inclusive a criação de programas de financiamento para apoiar países em desenvolvimento nos seus desafios de transição justa energética, por bancos multilaterais, por atores privados. Então, tem arranjos até de transição justa que estão sendo feitos de financiamento que poderiam ser considerados aqui. Mas a verdade é que esse programa de trabalho nunca conseguiu se avançar por causa dessas dificuldades de se falar de temas como esse, como financiamento climático, e de se, de alguma forma, aí, entender aí quem são os países e os atores que devem passar por essa transição justa, se isso é uma coisa que se tem que falar sobre vulnerabilidades, a gente tem que identificar
quem são os grupos e os atores e os recipientes de um tratamento de transição justa, né? Será que a gente tem que falar de direitos humanos quando falarmos de transição justa? Então, tudo isso ainda está muito em aberto, mas é algo que precisa ser resolvido o quanto antes, porque esse programa de trabalho de transição justa, que ninguém sabe para que serve, em tese, ele vai ser revisto no ano que vem. Então, a gente precisa, como diz a ministra Marina Silva, a gente precisa de uma taxonomia de transição justa. A gente precisa entender o que isso significa, seja entre os países, seja dentro dos países, nas políticas domésticas. E para quem está assustado com a palavra taxonomia, que virou tipo mais uma do nosso jargão do Climatesa, ela tem muito a ver com os tipos, né? Com a tipologia das coisas, que tipo, que cara, enfim. Mas vamos lá, muito obrigada pela sua explicação. Eu estou muito olhando o big picture, né, o panorama das negociações e alguns temas com mais afinco, como adaptação e financiamento, e também algumas outras questões aí de NDCs e tal, mas o Just Transition Work Program, que enfim, esse é o nome em inglês, e realmente tem gente muito legal acompanhando, acho que a La Clima acompanha, a plataforma Cipó, e outros, então muito legal a gente ver que tem, né, capacidade aqui no Brasil. E só para a gente fechar, o outro assunto que é muito importante é o chamado Balanço Global, ele foi concluído, né, lá em Dubai, foi a partir dele que a gente teve aquela decisão histórica, inclusive de se falar da transição para longe dos combustíveis fósseis, e agora a dificuldade é que os países não quiseram fazer esse diálogo e ter uma conclusão desse diálogo no ano passado, ficou, enfim, em aberto, que foi muito ruim. E a intenção em Bonn é que se tenha, enfim, clareza na organização desse diálogo, que ele aconteça, né, que a gente saiba, enfim, quando que ele vai acontecer, como ele vai acontecer e principalmente que ele já comece a definir as modalidades para o próximo balanço global, ou seja, para a próxima avaliação de 5 anos de onde a gente está com o Acordo de Paris, né? E aí tem propostas, inclusive, de, enfim, tentar colocar elementos ali dentro, enfim, vai ser uma discussão bem complicada, porque muita gente ainda está um pouco, muita gente, eu digo, algumas nações não ficaram muito felizes em ter uma decisão para longe dos combustíveis fósseis adotada. Então, fica esse ressentimento, né, Carol? A gente que teve em negociações sabe, é um processo de ressentimento contínuo. As ambiguidades também das palavras, ele ajudam cada um a interpretar do jeito que quiser as coisas, né? Pois é, pois é. Gente, então, Bonn é isso. Eu não sei. Carol, você tem alguma história de Bonn que você possa contar? Eu só tenho. As minhas histórias são só maravilhosas, assim, de tomar cerveja naquele pôr do sol na beira do rio Reno, ali, logo depois das negociações. Olha, muito melhor ir para Bonn do que para as COPs, normalmente, vou dizer, hein, que bem agradável, mais tranquilo, mas como você falou, agora estão mais movimentadas essas reuniões, porque acho que as pessoas estão percebendo a importância disso na construção que leva até a COP, né? Nossa, eu confesso que eu tenho um pouco de trauma, eu tenho o contrário das porque eu lembro de Bonn sempre como lugar que a gente ia para essas negociações muito técnicas, né? Era um acompanhamento assim de muitos itens. E eu me lembro, enfim, na época, gente, estou falando de mais de 10 anos, enfim, atrás, a gente ficava virando noite, embora muito tarde, aí você não tinha o que comer, porque não tinha nada aberto. Era assim, 2 semanas que você saía de lá só o pó da rabiola. Então, eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada por essa combinação de comida ruim ou fome, com, tipo, ficar muitas longas horas ali numa sala e sempre tudo muito, né, assim, muito, eu diria, tenso, né? Eu acho que, em geral, essa tensão muito no ar. Mas acho que são novos tempos, então quem for a Bonn, boa sorte. E, de novo, gente, para todos nós interessa o que vai sair de lá. E é esse momento de muita, né, muita oportunidade. Agora eu tô me lembrando das coisas boas. Ó, você falou das coisas boas, as coisas boas vieram aqui. Eu me lembrei agora de uma, que eu me lembro que foi em Bonn, que em 2013 a gente conseguiu organizar aí uma coalizão, uma articulação para poder ter uma decisão de Red Plus em Varsóvia, que veio de logo depois, mas a gente Olha só. já vinha trabalhando
E foi embora, levando o pessoal para tomar cerveja, saindo dos. Cerveja sempre resolve, né? Cerveja alemã sempre resolve. Vamos lá. Então a gente conseguiu ali. Então é um momento muito importante, muito, muito importante, mas que é muito difícil, inclusive, traduzir para o resto do mundo, que é um negócio meio. Enfim, parece uma coisa à parte, assim. Mas vamos lá, Carol. Então, assim, eu acho que Bonn vai ser crítico. A gente vai ter um sinal claro, né, do como ir ou não ir adiante com a COP. E aí, logo na sequência, tem a London Climate Week. Eu queria pedir para você comentar, porque o foco, né, está muito nas finanças, está muito no ambiente que você hoje trabalha com mais afinco. Então, não sei qual que é a tua expectativa, se você acha que é importante ou não essa semana lá. Super importante. Acho que você já até cantou antes aí como essa é uma reunião que está sendo muito esperada, eu acho, dentro das Climate Weeks, das Semanas do Clima. A Semana do Clima de Londres acontece de 21 a 29 de junho. É a 7ª vez que isso acontece, já faz 7 anos de London Climate Week, eu não conhecia até pouco tempo atrás, mas está tomando uma proporção bem grande e, e isso acho que muito por causa do contexto político dos Estados Unidos, que normalmente era a estrela aí das Climate Weeks ao longo do ano, com a Climate Week de Nova York, a gente vai falar mais na sequência. Mas a Semana do Clima de Londres, acho que é interessante de contar, assim, porque faz parte também, já antecipando, né, o que a gente vai falar de outras Climate Weeks depois, como sendo um espaço que, diferentemente das COPs, é claro que as COPs também têm uma interação com atores não governamentais, então vai setor privado, financeiro, sociedade civil, academia, mas é mais marginal, né? O processo das COPs, ele é voltado para o multilateralismo mesmo, para os diplomatas ali que vão tomar decisões dentro de um tratado internacional. As Semanas do Clima, e aí eu vou usar o exemplo de Londres aqui para ilustrar isso, essa Semana do Clima de Londres é organizada por um think tank internacional chamado E3G, que é Third Generation Environmentalism, que, junto com o prefeito de Londres, criou essa plataforma aí de centenas de eventos organizados a cidade inteira, por diversos stakeholders, e aí inclui empresas, ONGs, universidades, governo também, atores do mercado financeiro, investidores, todos focados aí em pensar soluções para a crise climática, inclusive a London Climate Week é London Climate Action Week. Então, para acho que deixar bem clara essa pegada aí de realmente soluções e de se promover uma colaboração entre o setor privado e a academia e as lideranças também na sociedade civil para impulsionar ações climáticas concretas. E isso acontece aí, diferentemente de uma COP, que acontece dentro de um mesmo espaço, ou, assim, espaços contíguos, né? Tem a Blue Zone, a Green Zone. Numa Climate Week como a de Londres, são eventos esparsos ao longo da cidade inteira. São eventos que podem ser criados por qualquer pessoa, qualquer organização. Ela precisa registrar um pedido ali no site do evento para que esse evento integre a programação oficial, e aí você pode acessar o site da London Climate Action Week e ver quais eventos interessam e aí se registrar para participar. Tem alguns com participação presencial, outros com participação online também. E aí a gente tem vários eventos de diversos atores diferentes. Você falou do setor financeiro. O setor financeiro em Londres, particularmente, tem um engajamento grande com a questão do clima, né? Então, falei já do PRI aqui, do Principles for Responsible Investment, que é uma coalizão de investidores internacionais engajados com a sustentabilidade nos investimentos, e clima também é parte dessa estratégia. Então, eles
tem aí um papel também de organização de diversos eventos nessa ocasião. Tem também, acho que um evento bem de destaque aí, é o Climate Innovation Forum, que é um evento de alto nível, em que o prefeito de Londres também participa e atrai muitos desses atores do setor privado e do setor financeiro. E aí um destaque aqui, só para trazer para o meu mundinho jurídico também, é o lançamento daquela publicação super importante da London School of Economics, do Grantham Research Institute, sobre o quadro de litigância climática pelo mundo. Eles têm Muito aquele bom. Global Trends in Climate Litigation. Então, a publicação de 2025 vai ser lançada em um evento durante a Climate Week de Nova York. E por aí vai. E a gente tem várias também organizações e empresas brasileiras que vão estar presentes, muito percebendo assim que esse vai ser o grande espaço de interação entre setor privado, financeiro e sociedade civil, atores não governamentais, no caminho aí para a COP. Então, acho que se a London Climate Week era menos popular no passado, dessa vez acho que ela passa aí a ter um protagonismo, quem sabe até para superar a de Nova York nos próximos anos. Eu acho que Nova York, já antecipando aqui, ficando no tema Climate Weeks, né? Eu acho que a Semana do Clima de Nova York, que é em setembro e que cresceu muito nos últimos anos, ela está vivendo agora uma espécie de crise. Eu acho que está todo mundo muito assustado com a política aí inclusive de vistos, né, dos Estados Unidos nesse momento, pessoas que têm tentado entrar, não do campo climático, mas de outras searas, mesmo com visto né, que é uma categoria lá, em geral, muito tranquila, muito aceita, estão sendo barradas, então as pessoas começam a falar, não quero me submeter a isso. Então, além dessa questão, tem uma outra, Carol, que é uma crítica que eu escutei muito quando eu fui agora lá na Jamaica, enfim, e estava com o pessoal lá, de que isso não é só uma questão do Trump, é uma questão recorrente, né? O quanto as pessoas têm que pagar, o quão caro é e quão difícil é o acesso, enquanto a gente poderia fazer conversas sobre isso em outros lugares, com muito mais acessibilidade. Então, eu vi uns mapas assim que foram apresentados de quem precisa ou não precisa de visto para entrar em Nova York, para entrar em Londres. É pouquíssimos países, pouquíssimas nacionalidades que têm esse acesso. E a gente parece que fica sempre muito ligado. É claro que assim, o que você falou, para Londres tem ali um conjunto de instituições, né, financeiras, que vai para Londres de toda forma. Então, essa conversa tem que ser feita assim lá, né? Mas nem todas as conversas precisam acontecer nesses lugares. Então, aproveito para falar aqui que, inclusive, essa é uma provocação que está acontecendo e que no ano passado, na Climate Week de Nova York, o Carlos Magno, que é do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, né, lá da Paraíba, ele fez essa provocação. E se a Semana do Clima acontecesse embaixo de um pé de juazeiro na Paraíba? Que legal. E eu acho essa provocação muito incrível e já ouvi de outras figuras da Amazônia, do Cerrado, né? E aí eles estão falando agora, sim, de fazer a Caatinga Climate Week. A gente ouviu que vai ter uma Amazônia Climate Week em julho, né? Aí o Rio vai fazer, aí eu escuto também gente em São Paulo. Eu acho isso tudo brilhante. Eu acho que as pessoas não têm que, né, assim, criar todo um. Não tem que ir para Londres por ir, a gente tem que fazer as nossas mobilizações aqui, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que dar visibilidade, tem que dar apoio, tem que dar energia para essas conversas mais localizadas, mais, eu acho que pé no chão, né? Ou embaixo do pé de árvore. Nativa acontecerem e acho que tá tudo bem. E ouço muito essa coisa de que Nova York não vai ser esse espaço que foi nos últimos anos, inclusive por isso, porque muita gente vai boicotar, muita gente já tá falando assim, olha, não é mais um espaço inclusivo, não é um espaço que a gente se sinta bem, Sim. né? Então, enfim, a despeito disso, a gente sabe que tem programas e tem decisões e tem atores que vão para esses lugares. Então, a depender da sua agenda, você precisa estar lá. E é um pouco
esse espaço que eu comentava antes, que é essa chamada conferência, a quarta conferência de financiamento para o desenvolvimento, que vai acontecer em Sevilha. É um processo bem estatal, tá? É um processo de discussão de chefes de Estado, representantes de alto nível, mas eles vão para Sevilha entre 30 de junho e 3 de julho para discutir como é que você tem uma outra moldura de financiamento global para o desenvolvimento, e que nesse momento precisa, né, ter aí uma cara diferente, porque o planeta já aqueceu. Então, acho que vale a gente prestar atenção nisso, né? E aí, seguindo aqui, para eu fechar as Climate Weeks, existe ainda uma Climate Week, esta sim, mandatada pelo secretariado, que está prevista para acontecer em setembro. A gente ainda não sabe exatamente as datas, mas vai ser na África, possivelmente na Etiópia, e ela vai ser meio um rescaldo. Então, a depender do que a gente tiver conseguido em Bonn ou não conseguido, eles devem fazer atividades nessa semana. Então, vai ser uma semana crítica, eu acho que entre Bonn e entre a COP, né? E aí, eu não sei, Carol, o que a gente precisa arrematar? Você quer trazer um pouco ainda de Nova York e PRI in person para as pessoas entenderem aí um pouco mais esse calendário? Não, eu quero comentar em cima também do que você trouxe, que foi, acho que uma boa sequência aí para falar um pouco sobre esse espírito de esse aumento de interesse das pessoas pelas Climate Weeks, né? E entendendo que são interesses diferentes, de públicos diferentes, e talvez por isso mesmo exista espaço para muitas Climate Weeks, né? Então, o mercado financeiro vai se concentrar em Londres, a gente vai ter as Climate Weeks regionais, e eu acho que foi muito interessante, talvez até você saiba melhor que eu, como a UNFCCC percebeu isso, né? A Convenção do Clima, percebeu que existe uma oportunidade de fazer essas conversas entre todos esses atores, em que você traga realmente aí o setor privado, o mercado financeiro e a sociedade civil e a academia para o mesmo espaço, antes da COP, até para, de repente, né, desafogar aí o interesse da COP e dar um espaço para esses públicos interagirem. Antes das COPs, e substituindo, pelo que eu entendi, um formato aí das Climate Weeks regionais, né? Então, acho que tinha antes uma tentativa da Convenção do Clima em regionalizar conversas que permitem que os atores aí de cada região do mundo tenham seus diálogos aí olhando para suas realidades comuns. Mas me parece que, em vez de fazer essa abordagem regional, está tendo aí uma tentativa de se fazer Climate Weeks que concentrem todas a comunidade internacional antes da COP, num formato meio Climate Week de Nova York ou Climate Week de Londres. Então, a gente teve Panamá, que acho que seguiu uma lógica parecida, e agora essa da África também tem disso. Acho que reconhecendo aí, a gente precisa falar mais sobre clima, com mais atores, de uma forma inclusiva, né? Acho que as COPs às vezes não são inclusivas também. Então vamos trazer esse espaço. E aí, só para lembrar também rapidamente que a Semana do Clima de Nova York, ela coincide com a Assembleia Geral da ONU. Também foi a razão ali pela qual esse evento também foi casado ali com a agenda da Assembleia Geral da ONU, que acontece em setembro de todo ano. Por isso, a gente tem tem um momento em que lideranças de Estado do mundo inteiro estão reunidas no mesmo lugar, portanto se viu a oportunidade de falar sobre clima, olhando para esse momentum aí, né, esse impulso, essa força que é criada a partir dos discursos que são dados na Assembleia Geral da ONU, e tem, acho que, discursos históricos emblemáticos que já foram dados ali. E neste ano em particular, acho que a gente esperando aí um momento de discursos, quem sabe, anunciando novas NDCs, né, ou novas contribuições nacionalmente determinadas dos países. Então, também tem alguma coisa para rolar. Com certeza. Assim, eu comecei, a primeira vez que eu fui a Nova York foi em 2019, foi no contexto aí da Assembleia Geral, e naquele ano, jovens, enfim, de colégio, inclusive eu conheci a Chia Bastida agora, organizaram uma marcha que virou, assim, milhares, milhões de pessoas, inclusive mundo afora. Foi um negócio muito legal, muito emblemático essa marcha, as pessoas irem para a rua, as pessoas, né?
E claro, depois da pandemia, tudo mudou no mundo, mas eu acho que está faltando essa energia também, né? De estar nos lugares vendo as pessoas e não só estar em Verdade. salas de diálogo, as pessoas querem estar em outros ambientes, né? Então acho que tem um pouco esse chamado para estar nas salas de estar, nas salas é, de conselhos das empresas, nas salas, enfim, das salas no mundo e nas ruas, né? Então um pouco sair dessa coisa muito que tem que ficar fazendo painel. Painel não é sobre isso, né? As Climate Weeks eu acho que elas podem extravasar, a gente pode fazer outras coisas. E, ao mesmo tempo, uma forma de demonstrar para os estados, enfim, nacionais, de que a gente ainda, claro, vivemos nesse regime, a gente precisa de respostas políticas e que elas não têm vindo, né? A gente sabe que, com relação às metas climáticas, as chamadas NDCs, a gente está num momento muito ruim, ainda temos esperança de que China, União Europeia, tal, tragam metas que ajudem a tornar o quadro menos pior, mas a coisa não está boa. E Nova York, setembro, eu diria, vai ser esse ponto crítico mesmo. Agora, Carol, para a gente fechar, assim, existe um momento ali muito pertinho da COP, que é a pré-COP, que provavelmente será em Brasília, né, conforme anunciado. É também esse último, digamos, conjunto, costuma ser uma reunião muito pequena, mas duvido que seja assim esse ano no Brasil, tá tudo em escala. Então é meio que o último respiro antes dos negociadores se encontrarem na COP. E aí, entre isso e a COP acontecer, vai ter o segmento de alto nível, vai ter o chamado PRI in person, que é esse encontro que a gente mencionava antes. Então vão ter ainda algumas atividades para as pessoas não exatamente terem que ir a Belém, né? O PRI in person em São Paulo é para falar, não, venham a São Paulo, a gente faz essa conversa aqui e Belém vai ter esse outro lugar. Então, eu acho que a gente tem uma agenda bastante carregada. Eu acho que vocês devem preparar aí o Google Calendar e devem preparar o guarda-chuva, porque assim é uma chuva de eventos importantes e tem coisa que não dá para deixar passar. A gente tem que se organizar, acho que tem que recorrer realmente a essas boas fontes de informação. Eu acho que a gente pode parar por aqui. Espero que as pessoas consigam organizar um pouco melhor a cabeça delas e a agenda de viagens ou de, né, agenda de trabalho. E vamos pro fervo, então. Vamos. Vamos que, como a gente anunciou lá no começo do episódio, o fervo da semana envolve a ministra Marina Silva, que de novo foi alvo de ataques aí no Senado. Vamos começar dizendo o que precisa ser dito, né? O Senado virou um palco de misoginia. A gente tem que acender o alerta para isso, porque o que aconteceu com a Marina não é sobre a Marina, é sobre mulheres na política, enfim, é sobre quem, né, quer falar alto e claro sobre assuntos que importam e quem quer calar. E a gente está com elas, a gente está com quem quer falar alto, em bom tom, sobre o que precisa ser dito. Então, a gente precisa falar sobre isso. Foi um episódio de machismo horroroso, não tem como dizer que não foi, porque foi, né? E com vários requintes de crueldade que aconteceram ao longo da audiência. Vou tentar resumir aqui, isso está em toda a imprensa, então, enfim, acho que o nosso papel é mais comentar do que explicar, mas na terça-feira, dia 27, a ministra participou de uma audiência na Comissão de Infraestrutura e ela recebeu provocações, o que é natural de uma democracia. As pessoas vão ao Congresso Nacional para audiências públicas e para serem desafiadas. Esse não é o problema, ninguém tem medo desse desafio, muito menos essa ministra. Mas a gente viu pela TV Senado, pelos vídeos que estão circulando, que houve uma série de ataques, de fato, né? Então, um que chamou atenção a mim, Carol, foi o do senador Omar Aziz, do Amazonas, que ele começa tentando imputar a Marina a não existência enfim, a não pavimentação da BR-319, né? E imputa ela, inclusive, pobreza, inclusive mortes na pandemia, porque não tinha estrada. Então, é uma acusação gravíssima, né? E aí a Marina deu uma resposta excelente, a meu ver, que ela falou: olha, eu fui ministra até 2008. Vocês que são tão apegados às questões concretas, né? Por que não conseguiram fazer de 2009 até
é 2023? Né? Onde é que vocês estavam nesse período? Porque eu não tinha responsabilidade nenhuma. E isso me chamou muita atenção, porque eu, tendo vivido no Amazonas e gostado muito de lá, essa é uma fake news que circula muito lá. As pessoas realmente acreditam que a culpa é da Marina. E achei brilhante que ela, em certo momento, ela fala assim: existe, nessa história dessa estrada, existe um bode expiatório chamado Marina Silva. Vocês gostam de voltar. Então foi essa conversa inicial que me chamou a atenção, né? Mas depois, o senador Marcos Rogério, que estava presidindo a sessão, ele, em determinado ponto, manda ela se colocar no lugar, se coloque no seu lugar, né? E aí a gente entende como um lugar embaixo da mesa, um lugar sem mérito, né? E a resposta da ministra, de novo, foi à altura. Ela reafirmou aquilo que nós falamos como frase da semana, que o lugar dela é onde todas as mulheres deveriam estar nessas decisões, nos espaços de poder e na defesa, enfim, do clima, do meio ambiente, né? E, enfim, tem outros pontos, mas eu acho que essa cena em particular, ela viralizou, né, Carol? Sim, acho que com certeza você deu só citou dois exemplos do desrespeito que a ministra Marina Silva sofreu. Acho que só para acrescentar mais um aí foi o momento em que o senador Plínio Valério disse que a ministra não merecia respeito. Né? Ele disse que a mulher merece respeito, a ministra não. E aí foi nesse momento que eu acho que o desrespeito ficou explícito e a ministra ainda deu a chance de ele se desculpar, ele não quis se desculpar e aí ela se retirou. E para mim, assim, foi muito emblemática essa retirada dela, porque tem até uma expressão em inglês para isso que eu gosto, é o walk out, né? Você sair para fora da sala quando uma conversa está sendo desrespeitosa. A Nina Simone tinha uma frase muito legal sobre isso. Ela dizia que você tem que aprender a sair da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido. Boa. E eu sinto que até a cobertura da imprensa assim, destacou muito a retirada da Marina, como se fosse algo descomedido, exagerado. E eu achei essa retirada de uma dignidade assim, enorme, né? Porque participar daquele debate ali foi algo parte de um processo democrático, de ela exercer sua função política ali. Ela foi chamada a dar esclarecimentos, é uma ministra de Estado. Então, assim, quando convidam você para um debate democrático, né, num espaço com regras de respeito muito claras e dizem na sua cara, eu não te respeito, ponha-se no seu lugar, aí você tenta se defender, desligam seu microfone, ainda dizem que você está sendo desrespeitosa. Foi exatamente o que aconteceu com a Marina, e parece uma coisa kafkaniana, né, do livro aquele do Kafka, o Processo, né, o homem que foi processado sem saber qual era a acusação contra ele, de uma forma totalmente arbitrária, opressiva, um processo judicial todo cheio de absurdos, injustiças, de autoritarismo. Só que o Franz Kafka era homem, o personagem principal do livro, Joseph K., era homem, e aí para um homem passar por isso, por um processo desses autoritário, parecia muito absurdo. Para a mulher, isso é dia a dia. Quando acontece todo dia com a mulher, e quando acontece com a mulher não é bizarro. A gente banaliza essa violência cotidiana contra as mulheres e tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. A ministra Marina não foi chamada para dar esclarecimentos, ela foi chamada para ser humilhada como mulher negra, ambientalista, mas não conseguiram, né? Ela saiu dessa gigante muito melhor aí do que entrou, com certeza. Eu acho que ela saiu de pé ali, digna, mais forte, né? E, como sempre, acho que, como ela mesma disse, quem tem causa não se curva diante do espetáculo. E, de fato, é muito bonito o que está acontecendo agora. Essa onda de gente que está não só se solidarizando com a Marina,
enfim, diferentes pontos do espectro político e, enfim, na sociedade, mas também lembrando por que é que ela estava ali, né? Por que é que ela estava ali? Porque a gente viveu na semana passada um escárnio, a aprovação de um projeto horroroso, né, do licenciamento ambiental, e ela foi chamada a falar sobre isso, né, a falar sobre esses processos técnicos, científicos, políticos também, e que o Senado, enfim, queria falar mais. Inclusive, tinham outras pessoas convidadas para essa audiência, inclusive a presidente da Petrobras, que não foi, né? Então, acho que tem uma questão importante aqui, que é essa da gente lembrar, assim, que o que é mais do que a Marina, vai além da Marina, e nesse momento, eu diria, Carol, assim, com muita tranquilidade, que eu acho que esse limão azedo vai virar uma grande limonada deliciosa, ou quem sabe uma caipirinha. Ah, Porque a sociedade vai olhar para essa história, tá olhando, gente que talvez nem simpatizasse, aliás, que não simpatizava com a Marina como pessoa, mas que tá olhando e tá falando, não dá, olha isso, né? O que é a gente ter uma casa que sempre tinha sido respeitada, né, como uma casa do bom senso, como uma casa, até eles fracassaram com louvor, não só no tratamento à ministra, mas no que tem que ser decidido. Então, eu acho muito interessante que a postura da Câmara agora, do Hugo Mota, que é o presidente, é outra. Ele já disse que ele vai querer discutir esse projeto do licenciamento com muita calma, que não vai ser em 2 dias que ele vai ser aprovado. Então, lembra que semana passada você falou, espero que Lula vete, eu falei, espero que a Câmara sente em cima, quem sabe? O só as meu preces desejo, ouvidas. né? E eu vou aproveitar para a gente fechar esse fervo aqui, pensando em músicas. Eu acho que esse episódio horroroso da história do nosso país merece algumas músicas emblemáticas. Para mim, uma que vem à cabeça é Maria Maria, do Milton Nascimento, que Ah, celebra muito, maravilhosa. assim, essa força, né, feminina diante da injustiça. E, se eu não me engano, a Marina chama Maria Osmarino, não é? Uma coisa assim, tem um jogo, se eu não estou Hum. enganada. Então, eu acho que essa é uma canção que seria legal e da gente lembrar, né? Assim, muito, muito brasileira e que eu acho que coloca muito no centro que as mulheres são parte da solução da crise climática, né? E não para dizer que os homens são o problema, não vamos cair nessa, mas lembrar que existe algo muito estrutural aí para ser superado. Mas é isso. O que você me diz ainda para a gente fechar esse fervo e passar para o refresco? Eu acho que eu não vou dizer nada, porque eu não quero estragar esse momento aí, que você fez um encerramento tão perfeito. Eu vou só curtir aqui a vibe. Bom, que bom. Então, para todo mundo poder tomar um gole de água, qual que é o seu refresco da semana? Então, meu refresco de hoje foi uma coisa que me fez sorrir, assim, aleatoriamente, lendo o LinkedIn. Eu vi um post do Ian Bremmer, de uma carta de uma menina de 10, 11 anos para a revista The Economist. Uau! Ele reportou ali, mostrou o print da tela aí dessa carta dessa menina que disse que cursa a quinta série do ensino fundamental em São Francisco, nos Estados Unidos. E ela diz que lê a revista desde a terceira série, Meu que Deus! gosta. Imagina que evoluída essa menina. Eu na terceira série tava brincando de boneca. Mas ela diz que gosta muito de ler a revista, só que acha que às vezes as notícias são muito deprimentes. Uau! E sugeriu que eles criem uma sessão só para falar de boas notícias, trazendo coisas como, por exemplo, espécies que saíram da lista de extinção, né, boas notícias, ou algum fato divertido, ou explicar como alguma coisa funciona. E ela ainda diz que se vocês não tiverem nada de bom para contar, então coloquem pelo menos uma sessão de palavras cruzadas, uns quadrinhos. Adorei. Um refresco. Exatamente o meu ponto. Assim, eu não poderia concordar mais com
ela, que se chama Maia, inclusive. Que legal. E eu acho que o que a Maia descreveu é exatamente o que é para ser o nosso refresco, né? A Muito gente bom. precisa de um refresco nesse calor de notícias inquietantes, desconfortáveis e deprimentes, muitas vezes. Gente, que incrível. Que incrível. O meu refresco da semana é esse livro aqui, ó. What if we get it right? E se a gente conseguir, né, fazer dar certo a transição e a resiliência? Ele, infelizmente, só tem versão em inglês ainda. Alô, editoras, traduzam. E ele foi escrito pela Ayanna Elizabeth Johnson, que é uma oceanógrafa e uma ativista e uma escritora americana incrível. E esse livro, ela aposta muito, né, em e se der certo, se a gente conseguir. Então, ela fala muito da imaginação, da gente criar, da gente imaginar o que a gente quer. Porque se a gente não imagina, tampouco a gente consegue, enfim, chegar, né, num lugar melhor. É um pouco daquela brincadeira do, né, você mira a lua e acerta as estrelas. Alguma coisa mais próxima você pode conseguir. E é um respiro profundo, assim, porque na verdade é uma série de entrevistas que ela foi fazendo com figuras bem bacanas, assim, com chamados à ação. Inclusive, ela entrevista a Shea Bastida, que eu comentei antes aqui, que foi uma dessas crianças que montou a marcha em Nova York, conversa com ela e com uma colega dela, e fala com, enfim, outras mulheres também incríveis. Então, eu acho que é um livro bem legal para aqueles que leem inglês, eu super recomendo, né? Para mim tem sido ótimo, assim, também pensar, né? Imaginar e, claro, eles são. É um livro, só para você ter uma ideia, olha a foto que tem aqui, é um trator, né? Mas não é um trator convencional, ele tem placa solar, ele não tem nada de combustíveis fósseis, eles estão fazendo um pomar. Então, é uma visão deles lá com mil coisas. E uma mensagem muito amorosa, eu acho que muito voltada às pessoas acreditarem que elas têm que ter visões, né, sobre futuros melhores e futuros climáticos. Então, esse é o meu chamado aqui para quem quiser compartilhar a leitura. Acho que a Maia deve ter lido esse livro. Pois é, essa é a vantagem de você também ter acesso à língua inglesa, né? Que você consegue ler algumas coisas que hoje estão indisponíveis. Mas a gente tem literatura nacional incrível no Brasil e eu acho que tem visões bacanas também. Carol, esse foi o Las Ninhas de hoje. Se você curtiu, compartilhe, comente, avalie no seu tocador favorito. Siga a gente no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Manda o link para quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Lembrando que a gente agora tem uma playlist de músicas no Spotify também. Estamos atualizando a cada episódio. Então já vai ter algumas músicas novas aí depois desse também. Muito bom. E, gente, muito obrigada. Onde eu tenho ido, Carol, nos eventos, nas reuniões, as pessoas falam: ai, tô amando. Ai, você falou que você estava no lugar tal aquele dia. Então, as pessoas estão super carinhosas, super fofas. Obrigada. É muito bom saber que, enfim, essa audiência está se formando e a gente vai começar a bolar coisas aqui para a gente fazer juntos. É isso aí, aguardem. Aguardem. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.